Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado. Primeira República no Brasil. A Primeira República no Brasil, também conhecida como República Velha, foi um período da história brasileira que se estendeu de 1889 a 1930. Esse período foi marcado por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas, bem como por desafios e contradições. O Brasil deixou de ser uma monarquia e adotou um regime republicano após a proclamação da República em 1889. Mas as oligarquias e a política do café com leite, que mostrava como as elites de São Paulo e Minas Gerais alternavam o poder durante a Primeira República. Durante a Primeira República, o país enfrentou desafios como a instabilidade política, a escassez de recursos financeiros, a falta de infraestrutura e as tensões sociais. Além disso, houve a consolidação do poder das oligarquias agrárias, que dominavam o cenário político e econômico do país. Essas oligarquias se beneficiavam principalmente da exportação do café, produto que representava a principal fonte de receita para o Brasil na época. No plano social, a Primeira República foi marcada pela exclusão e marginalização de grupos populacionais, como os trabalhadores urbanos e os camponeses. O voto era restrito a uma parcela reduzida da população, e a concentração de terras e riquezas aprofundava as desigualdades sociais. No entanto, esse período também registrou avanços importantes, como a instituição do sistema federativo, a promulgação da primeira Constituição Republicana, 1891, e a criação de algumas leis trabalhistas e de proteção social. Sobre os governos na Primeira República. Durante o período da Primeira República, houve alternância de governos e algumas características específicas podem ser destacadas para cada um deles. Presidentes da Primeira República. Governo de Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República, em 1889. Seu governo foi marcado por tensões políticas e conflitos internos, culminando com a renúncia de Deodoro em 1891. Durante seu mandato, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, em 1891. Governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Floriano Peixoto assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro. Seu governo foi marcado por uma postura autoritária, reprimindo revoltas militares e garantindo a estabilidade política. Política dos Governadores, 1894 a 1930. A política dos governadores foi uma estratégia política adotada durante a Primeira República, caracterizada pela colaboração entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Por meio dessa política, o governo federal garantia o apoio dos governadores estaduais em troca de favores políticos e econômicos. Essa aliança entre as oligarquias regionais consolidou a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, conhecida como Política do Café com Leite. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br. Resumo para aulas.com.br. Por favor, inscreva-se no canal e aperte o botão de curtir. Obrigado.
Primeira República no Brasil. A Primeira República no Brasil, também conhecida como República Velha, foi um período da história brasileira que se estendeu de 1889 a 1930. Esse período foi marcado por uma série de transformações políticas, sociais e econômicas, bem como por desafios e contradições. O Brasil deixou de ser uma monarquia e adotou um regime republicano após a proclamação da República em 1889. Mas as oligarquias e a política do café com leite, que mostrava como as elites de São Paulo e Minas Gerais alternavam o poder durante a Primeira República. Durante a Primeira República, o país enfrentou desafios como a instabilidade política, a escassez de recursos financeiros, a falta de infraestrutura e as tensões sociais. Além disso, houve a consolidação do poder das oligarquias agrárias, que dominavam o cenário político e econômico do país. Essas oligarquias se beneficiavam principalmente da exportação do café, produto que representava a principal fonte de receita para o Brasil na época. No plano social, a Primeira República foi marcada pela exclusão e marginalização de grupos populacionais, como os trabalhadores urbanos e os camponeses. O voto era restrito a uma parcela reduzida da população, e a concentração de terras e riquezas aprofundava as desigualdades sociais. No entanto, esse período também registrou avanços importantes, como a instituição do sistema federativo, a promulgação da primeira Constituição Republicana, 1891, e a criação de algumas leis trabalhistas e de proteção social. Sobre os governos na Primeira República. Durante o período da Primeira República, houve alternância de governos e algumas características específicas podem ser destacadas para cada um deles. Presidentes da Primeira República. Governo de Deodoro da Fonseca, 1889 a 1891. Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil após a proclamação da República, em 1889. Seu governo foi marcado por tensões políticas e conflitos internos, culminando com a renúncia de Deodoro em 1891. Durante seu mandato, foi promulgada a primeira Constituição Republicana, em 1891. Governo de Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Floriano Peixoto assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro. Seu governo foi marcado por uma postura autoritária, reprimindo revoltas militares e garantindo a estabilidade política. Política dos governadores, 1894 a 1930. A política dos governadores foi uma estratégia política adotada durante a Primeira República, caracterizada pela colaboração entre o governo federal e as oligarquias estaduais. Por meio dessa política, o governo federal garantia o apoio dos governadores estaduais em troca de favores políticos e econômicos. Essa aliança entre as oligarquias regionais consolidou a alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, conhecida como Política do Café com Leite. Clique no endereço abaixo e conheça o site resumoparaaaulas.com.br. Com matérias para aulas, estudos e trabalhos. Resumoparaaaulas.com.br